Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 20. Você é livre para adorar a este Deus. Ele está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim as Santas Escrituras: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esse é um texto muito conhecido da palavra. É um texto onde nós vemos a promessa de Jesus que ele iria ressuscitar. Glória a Deus. Aonde nós vemos o nosso Senhor, depois de um dia de tanto sofrimento, de um dia de tanta vergonha, de tanta humilhação, nós vemos o nosso Senhor Jesus sendo glorificado. Ele verdadeiramente estava ressuscitado, como havia prometido. Mas existe uma personagem nessa história que muitas vezes nós não nos damos conta dela, que é Maria. Uma mulher que estava com o seu coração muito entristecido diante da situação da morte de Jesus. E a Bíblia nos conta que esta mulher, algumas horas antes deste trecho que eu li aqui para os irmãos, muito cedo esta mulher tinha ido até onde estava o corpo de Jesus. Ela queria levar algo para Jesus. Ele não estava mais ali. Ela queria levar para o corpo, para a matéria que ainda restava do seu Jesus. Ela tinha em seu coração o desejo de ver a Jesus. Ela não queria se distanciar de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher chegou ao túmulo, Jesus não estava mais ali. E ela chorava, como eu li para os irmãos no versículo 11 do livro de João, no capítulo 20. Ela chorava, ainda cheia de luto, ainda chorava entristecida diante da perda do seu mestre. O que nos alerta nesta noite, irmãos, quantas vezes estamos assim como Maria, chorando, desesperados
preocupados, algumas vezes enlutados, pedindo a Jesus misericórdia, pedindo a Jesus: Senhor, nos ajude, Senhor, me dê vitória. Quantas vezes estamos assim como Maria estava? Mas tem um contexto. Quem era esta mulher na história bíblica? Uma mulher que foi acometida de muitos demônios, uma mulher que, quando encontrou a Jesus, viu nele salvação, viu nele transformação, viu nele uma mudança na sua história, na sua vida. Por isso que aquela mulher, ela tinha um contato diferente com Jesus. Por isso que aquela mulher tinha uma intimidade diferente com Jesus. Ela não conseguia se distanciar de Jesus. Desta forma, vejo que é necessário fazer uma pergunta para mim e para você nesta noite: como está o teu contato com Jesus? Como é que você conhece a Jesus? Quem sabe você veio aqui nesta noite, neste culto, porque foi convidado, porque ouviu falar desta igreja e queria conhecê-la, mas nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Mestre, daquele que transforma, daquele que cura, e está sendo apresentado para você nesta noite um Jesus que não está morto, mas um Jesus que está ressuscitado, e que sobre ele está todo o poder nos céus e na terra. Este Jesus que eu estou falando para você foi o Jesus que apareceu para Maria Madalena naquele início de domingo, e ela estava assustada, querendo entender quem era aquela voz, mas a sua doce voz, quando ele teve um encontro com Maria, foi: mulher, não tenha medo. Mulher, não tenha medo, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você chegou aqui nesta noite questionando a Jesus, mostrando para Jesus os teus medos, mostrando para Jesus as tuas batalhas, as tuas lutas. E o Senhor diz para você nesta noite: não tenha medo. Aleluia, eu estou com você. Paz seja com você, eu sou a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E houve um segredo deste encontro com esta mulher, porque ela estava tão dedicada a ver o corpo de Jesus, a levar aquelas iguarias para o corpo de Jesus, como uma forma de gratidão àquele homem que cuidou e zelou tão bem daquela mulher, que deu dignidade àquela mulher. Mas quando ele fala com ela, é uma fala diferente. Quando ele diz a ela assim: mulher, não tenha medo, paz seja contigo, ele lembra para ela que ele tem uma missão, que ele não ressuscitou para ficar ali com ela. Olha, eu estou aqui, mas eu tenho que ir para o meu Pai. Eu tenho que cumprir aquilo que eu falei para vós, que eu vou para um lugar, e naquele lugar eu vou preparar um lugar para vocês também. Vocês estarão comigo. Não importa o que você vai passar, Maria, não importa o que você vai passar, mas eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um lugar para você. E ainda mais, quando ele conversa com Maria, ele diz assim: olha, vai lá e anuncia para os meus amigos que eu ressuscitei, que eu estou aqui, que eu sou fiel, que eu sou verdadeiro, que eu cumpri a minha promessa, que eu iria ressuscitar. E como alguns dos irmãos acredito que sabem, como psicólogo que sou, eu fico encantado quando eu vejo alguns textos bíblicos onde aparecem as emoções dos personagens bíblicos. E aqui no capítulo 20, o Senhor Jesus, com toda a sua grandeza, quando ele se direciona para os seus discípulos, ele é zeloso em dizer para eles: eu estou com vocês.
vai ficar tudo bem. E os discípulos, quando lemos este capítulo, eles estavam com medo, estavam escondidos, porque sabiam que os soldados estavam à procura daqueles que serviam ao mestre. E ao lermos as Santas Escrituras, mais uma vez, quando Jesus tem um encontro com eles, diz para eles: paz seja convosco, não tenham medo, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que o Senhor quer nos falar nesta noite. A mensagem que Deus está bradando dentro do meu coração, quando eu ainda estava vindo para a igreja, falando com Jesus sozinho dentro do carro. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra: você está aqui e eu estou com você, porque eu sou o teu pai. Esta ligação não foi quebrada. Você é meu, você é minha, está agarrada ao meu amor. Eu não deixo você. Deus é tão zeloso que enviou o seu Filho único para morrer numa morte de cruz, que eu e você não seríamos capazes de sofrer. Jesus, ele era tão carinhoso com os seus filhos, que quando um dos seus amigos duvidou que ele tinha ressuscitado, a palavra do Senhor diz que ele voltou. Irmãos, há um mistério muito grande em Jesus. Jesus voltou para visitar Tomé, para dizer assim: olha aqui, você não acreditou, mas olhe, eu ressuscitei, eu sou teu pai, rapaz, não tenha medo, eu estou contigo. Ramara súbria. O Senhor nos dá chances. Ele é um pai que nos dá chances. Não importa como você está, meu irmão, hoje, mas o Senhor te dá chances. Louvado seja o nome do Senhor. O que envolvia os discípulos, o que envolvia Maria, naquele momento era medo. E Jesus, com sensibilidade, falou para eles: eu estou com vocês. Mas na frente ainda, neste mesmo capítulo, e encerrando o livro de João, o Evangelho de João, nós vemos o Senhor orientando a igreja: vá, pregue, leve a palavra. Não tenham medo, vão. Eu estarei com vocês. Uma outra atitude que muito me encanta quando eu leio estes versículos, ainda em Maria Madalena, é que ela não teve medo de ir anunciar para os seus amigos que Jesus havia ressuscitado. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado e anunciou que ele estava ressuscitado. Mesmo diante das perseguições que eles estavam passando, ela não teve medo. Ela foi, enfrentou a sociedade, enfrentou, quem sabe, a discriminação, os preconceitos por ser uma mulher. E foi até os seus amigos e disse: Jesus ressuscitou. Eu não vou me alongar, só quero trazer uma breve reflexão da palavra, mas não poderia deixar de trazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Mesmo diante do medo que você está vivendo, das situações da sua vida, há 2 segredos.
Jesus fala para você: não tenha medo, prossiga, siga em frente. Você não precisa ter trabalho de se preocupar, deixe o Senhor cuidar de você. E o segundo ponto é que você não pode desistir da sua chamada missional. Precisa pregar o evangelho a toda a criatura. Você recebeu esta boa palavra de que o Senhor está ressuscitado e não pode se calar. Querido irmão, amigo, ouvinte que está aqui nesta noite, quem sabe você foi convidado a estar aqui neste culto, recebeu o convite e não está nem entendendo porque está aqui, mas também pode estar entendendo porque está aqui, porque a palavra do Senhor está falando com você. Este lugar é a casa de Deus, é a casa do Pai. Eu quero te apresentar este Pai que teve esta sensibilidade com Maria, este Pai que teve uma sensibilidade com amigos, este Pai que te trouxe aqui nesta noite para dizer que te ama, que não abriu mão de viver um sacrifício de cruz, que não negou o seu Pai, que não negou a morte, mas de uma forma muito poderosa, como foi cantada nesta noite, de uma forma muito ousada, Ele demonstrou o seu grande amor por mim e por você. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor, Ele marcou um encontro com você. Na palavra do Senhor, ainda no livro de João, no capítulo 15, existe um versículo que Ele nos chama de amigo, que Ele não quer só ser somente o nosso Pai, mas Ele quer ser também o nosso amigo. No tempo que vivemos, irmãos, como é difícil termos amigos, como é fácil nós nos decepcionarmos, mas eu quero apresentar para você um verdadeiro amigo, que te ama, que cuida, que zela pela tua vida, que não te deixa, que não te abandona, que ama a tua vida e que quer escrever uma nova história para você. Ele chama você: venha, filho, venha, meu amigo, venha, amado. Eu quero ser o teu pai, eu quero cuidar de você, eu quero limpar você dos teus pecados e colocar o teu nome em um novo livro, para que você viva comigo, aonde eu estou preparando lugar para você. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite? Onde está a primeira alma, o primeiro ser que, ouvindo esta palavra, entendendo esta palavra tão pequenina, quem sabe ainda nos minutos que restam para o término do culto, uma outra pessoa ainda vai ministrar uma outra palavra, não sei, mas quero deixar para você: venha, venha com pressa, porque este mesmo Jesus que foi anunciado, Ele voltará. Os dias são maus, os tempos estão difíceis, mas se você estiver com Jesus, você está em um abrigo seguro. Você está seguro com Ele, porque nenhum mal vai chegar à tua tenda. Venha, levante a sua mão e venha até aqui. Confesse a Ele que você quer ser filho dEle. Quem sabe você que também está assistindo este culto pela internet, ouvindo esta rápida palavra e deseja em seu coração aceitar a Jesus, a hora é agora. Não deixe para amanhã, porque não sabemos o que será vivido amanhã, mas nós temos o hoje, e hoje o Senhor convida você para ser amigo dEle, filho dEle. Não tendo aqui no culto, aqui no templo, nenhum irmão, eu quero agradecer a oportunidade
em nome de Jesus.